Olá, seja muito bem-vindo à resolução do nosso 16º exercício de SQL. Hoje o problema LeetCode, né? 1251. Vamos prosseguir aqui então, na sequência, né, dos 50 exercícios aqui de SQL. Hoje a gente vai estar vendo o Average Selling Price. Vamos compreender o nosso problema aqui de cara, né? Vamos ver, nós temos duas tabelas, tá bom? A tabela Prices e a tabela Units Sold. O que ele diz pra gente da tabela Prices, né? Tem o Product ID, tem uma data inicial, uma data final e um preço. E o que ele diz para a gente é o Product ID, o Start Date e o End Date, eles são uma Primary Key, ou seja, a combinação dela só aceita valores únicos, né? Cada linha da tabela indica o preço de um produto num determinado período. E o Unit Sold ele vai dizer para a gente o que? O Product ID, a data da venda e quantas unidades foram vendidas, né? Vamos primeiro aqui ver só um exemplo das tabelas que a gente acabou de ler, né? A gente tem a Price Table, exatamente, aqui tem os Product ID e o preço dele em determinado período, e o Unit Sold vai ter para a gente aqui os produtos, né? Basicamente com essas tabelas, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Escreva uma solução para encontrar a média, né, dos preços vendidos para cada produto, tá bom? Que vai ser chamado de Average Price. Ele deve ser arredondado para 2 decimais. A gente pode apresentar em qualquer ordem, tá bom? Então, compreendido o problema, vamos iniciar aqui o que? A codificação desse problema, né? Para que a gente possa chegar na nossa resposta, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Vamos começar dando um select, né? Vamos selecionar tudo. De qual tabela, né? Da tabela Prices. E aí vamos chamar essa tabela de P, tá bom? E a gente vai ter que fazer um join aqui, né? Só que a gente vai ter que fazer um join com a Units Sold, vamos chamar ela de U. Aí qual o tipo de join que a gente teria que fazer aqui? Vamos analisar primeiramente isso, né? A gente tem de um lado uma tabela com os preços, né? E da outra a Unit Sold, tá? Sempre que a gente vender uma unidade, a princípio, né? A gente vai ter que ter os preços registrados em algum lugar, senão a gente não vai ter o preço para realizar a venda, né? Mas não necessariamente, né? Toda vez que tem o preço, a gente vai ter a unidade vendida. Pode simplesmente ter o preço registrado e não ter a unidade vendida, né? Então, assim, tudo que está nessa tabela aqui, ela tem que aparecer. Nessa daqui, não necessariamente, né? Então, a gente pode fazer aqui o quê? A gente pode fazer um left join nessa tabela, tá bom? Que a gente vai pegar tudo da esquerda, porém na direita a gente só vai pegar o que bater ali realmente, tá bom? O que tiver informação. Aí dessa maneira, a gente vai ter que fazer aqui, que é o grande questão desse problema, entendo que está aqui, tá bom? Que é aonde a gente vai fazer, né? Se a gente fizer o join aqui, ó, no Product ID, né? Que acho que é o mais fácil de visualizar, o dot Product ID. Beleza, aqui a gente vai estar relacionando, né? Vamos imprimir só para a gente ver o que fica isso daqui. A gente relacionou as duas tabelas, né? A partir o que é meramente do Product ID. Porém, aqui ele fez um cruzamento, né? Onde a gente não está relacionando o que? As datas, né? E a gente precisa que o que? A purchase date, ela esteja o que? Entre essa data inicial e entre essa data final aqui. Então aqui a gente vai ter que fazer um join relacionando o quê? Duas relações, né? Ele tem que atender dois critérios. A primeira, realmente, o Product ID de uma tem que bater com a outra. E o segundo critério vai ser o quê? Ó? O purchase date, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar entre, que é exatamente o que significa between, o quê? A start date e a end date, tá bom? Agora vamos ver se ele está imprimindo para a gente aqui corretamente esse tipo de relação, né? E beleza, então, ó, essa data aqui está entre essas duas datas. Essa data aqui está entre essas duas datas. E aí, a princípio aqui, já parece que a gente conseguiu atender esse critério. Agora, o que a gente precisa é o quê? A gente vai ter que fazer o preço vezes a unidade, né? E aí fazer a média desses preços aí ainda, né? Então, vamos começar o quê? A restringir aqui um pouquinho mais, né? Product ID, tá bom? Vamos fazer, primeiramente, a gente poderia fazer a multiplicação, porém, vamos partir direto aqui para o cálculo, que é o que importa para a gente, né? Ele quer que a gente faça o quê? O cálculo de uma média, né? Em cima de cada produto, né? Então a gente vai ter que o quê? Agrupar esses produtos, tanto o produto 1 quanto o produto 2, para que a gente possa calcular essa média aí, tá bom? Então já vamos fazer diretamente aqui o quê? Um group by, o quê? Product ID. E a gente agrupou esses produtos. Quando a gente agrupa esses produtos, a gente vai ter que mostrar, né, como que a gente quer que seja apresentado esse agrupamento, né? Então, o que a gente quer é
que a gente tenha a média desses produtos, que é o quê? É pegar o 5 vezes o 100 mais o 20 vezes o 15 dividido o quê? Pela quantidade de unidades, que no caso aqui 115 unidades, né? E aí a gente vai ter a média do 1. E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com o 2, né? Então, o que a gente está querendo fazer é o quê? A soma do quê? Do units, né? Vamos fazer na sequência aqui de baixo, ó, é o price, né? O P dot price vezes U dot units, né? Então a gente multiplicou isso daqui, só que para que a gente entenda uma média, eu vou ter que pegar o quê? Dividir pela soma do units, U dot units, tá bom? E a gente vai chamar isso daqui de, ele fala para a gente, aqui ó, chamar de average price. Average price. Vamos ver o que ele vai imprimir para a gente aqui agora. Tá? Beleza, ele imprimiu aqui. Tá faltando a gente fazer o quê? Um arredondamento, né? Vamos fazer aqui um round, tá? Em 2 casas decimais, né? E aí, a princípio, ele vai dar pra gente aqui uma resposta correta já. Exatamente, ele deu uma resposta correta. Porém, assim, como a gente fez um left join, pode ocorrer o quê? De terem datas em determinado produto, né? Que não tenha o produto vendido em si, né? Então, pode ser que apareça na tabela o null. E aí, para antecipar esse tipo de problema, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se tiver algum valor nulo nessa tabela aí, você substitui ela por zero. Porque aí a gente vai fazer a soma do zero, né? Se aparece o null, ele não consegue fazer a soma. Porém, se aparece como zero, a gente consegue fazer essa soma normalmente, né? A gente vai ver que, inicialmente aqui, não muda em nada. Porém, na hora de fazer mais testes aí, a gente vai ver que ele vai passar corretamente. Bom, então, antes da gente submeter, vamos compreender o que a gente fez aqui, né? A gente pegou as duas tabelas, juntamos a prices com a unit sold, juntamos elas a partir do product ID de cada uma e colocamos que a data tinha que ser entre o início e o final. Agrupamos o Product ID para que a gente consiga calcular essa média. E aí a gente somou o quê? O produto vezes a unidade, dividimos pelas unidades, né? Arredondamos em 2 casas decimais e fizemos aqui uma antecipação, o quê? Se tiver alguma tabela que não tenha sido preenchida, que venha o valor null, que ela seja preenchida com o valor zero, tá bom? Vamos submeter aqui para ver se ele vai dar algum problema ou não, tá bom? Beleza. E aí ele foi aceito, passou em todos os testes. Agradeço sempre seu tempo, a sua atenção e se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo. Até a próxima.